Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. A arte, o fogo e a crise. Que leitura é possível se fazer como será o mundo pós-pandemia? Qual o papel da arte na pandemia e na pós-pandemia? É o que nós iremos esboçar ao longo desse vídeo. Para isso, quero contar com a sua preciosa atenção do começo, meio e fim desse vídeo que ora está sendo gravado. Exportando um pouco da crise. O que é uma crise? Uma crise, seja qual for a natureza da crise, a intensidade da crise, ela é um chamamento, um alerta para lançarmos um novo olhar sobre as coisas por nós erguidas. Essas coisas por nós erguidas, seja os templos, seja os valores, as práticas, os edifícios humanos de uma maneira geral. Por quê? Porque é possível que ao longo do tempo, ou talvez por nosso desleixo, estas coisas erguidas podem estar puídas ou enferrujadas. E o dito aqui vale para os impérios, vale para os reinos, vale para toda a construção humana. Nesse sentido, a crise é como uma febre que nos alerta acerca da possibilidade de uma infecção. Nesse sentido, a crise é como o ranger de uma porta mal fechada, que você vai dormir e que ouve esse barulho do ranger da porta, chamando a atenção para que você cuide mais da sua segurança. Então, a crise, qualquer que seja ela, é um chamado para lançarmos um olhar a respeito das coisas edificadas. Por mais que essas coisas edificadas tenham sido erguidas na perspectiva de serem duradouras, mas diante dos engenhos do tempo, estas coisas construídas para serem duradouras podem ter sofrido as intempéries do tempo.
Será que é o nosso caso que nós estamos a viver, a vivenciar com a crise da Covid-19? E sobre a crise da Covid-19 propriamente dita, o que ela tem a nos dizer? O mundo chegou a atingir os mais de 10 milhões de pessoas contaminadas e mais de 500 mil mortos em todo o mundo. No Brasil, passamos de 1 milhão de pessoas contaminadas e atingimos a casa de mais de 60 mil pessoas mortas. Então, este vírus, infinitamente invisível, diminuto, colocou as estruturas do nosso século XXI, toda a nossa logística, toda a nossa sofisticada logísticas, estruturas e construções, como se fosse uma mera teia de aranha. Ou seja, tudo que nós construímos, é claro que há muito a que se ver e há o que se falar sobre isso, mas pelo andar da carruagem, nós podemos dizer que todas as edificações, todas as sofisticações desse século XXI não passou de uma mera teia de aranha para um simples vírus. E o que tem a ver a arte e o fogo? Veja bem, quem tiver interesse de estudar a origem do fogo e a origem da arte, certamente irá se deparar, antropologicamente falando, filosoficamente falando, historicamente falando, com o parto do próprio homem. De tal maneira que a origem do fogo e da arte, ela se bifurca, ela se encontra. E é desse encontro que nasce o homem propriamente dito. De tal maneira que, se não fosse esse encontro do fogo e da arte, nós não estaríamos falando do homem enquanto homem. O fogo, por isso, não é à toa que está presente em todas as culturas. No catolicismo, por exemplo, o batismo, um dos símbolos do batismo é exatamente o fogo, a vela. Como também na morte. Não é à toa que nos Jogos Olímpicos, um dos símbolos marcantes da sua abertura é a tocha olímpica, que permanecerá acesa até o final da competição. Mas antes dessa tocha chegar à sede das Olimpíadas, ela percorreu o mundo inteiro. O fogo, nas tradições antigas, na alquimia, é aquilo que transforma. É o meio pelo qual ocorrem as transformações, seja de natureza material ou espiritual. Daí, se falar do fogo da arte. E a arte, no seu início, como por exemplo as pinturas rupestres, o homem primitivo, antes de sair para sua caçada, desenhava o animal numa pedra, numa caverna, já atingido pela lança.
Ou seja, a arte aqui é uma ferramenta, é algo utilitário. Sem que isso, a caça seria uma caçada fracassada. Então, a arte no seu início é uma ferramenta utilitária de sobrevivência. Portanto, o umbigo do fogo e da arte é a magia. Quando eu falo magia aqui, é sem a pecha do preconceito, mas do que transcende, do que está além, ou do que possa vir a estar além. O umbigo do fogo e da arte está ligado à magia. A canção de ninar das nossas mães, das nossas avós, a magia ligada ao instinto materno, era o que nos acalmava, nos acalentava quando nós, bebês, estávamos partidos por dores, por medos, por feridas físicas ou feridas da alma. Assim também era o tambor no contexto da escravidão. A batida de um tambor era o que aliviava as feridas dos escravos, como se desse a eles, os escravos, uma nova pele ou um escudo protetor. Então, a arte, nesse momento de crise, ela tem esse papel. E é bom que se diga que o mundo pós-pandemia, e nós não podemos voltar pior para o mundo pós-pandemia do que quando nós entramos para a pandemia. Esperamos que nos tornemos melhor, que nós tenhamos mudança. Todavia, é possível que uma das coisas nós não mudemos. E que coisas são essas? A de virmos ter interesse apenas por uma coisa: por nós mesmos. Então, o que fazer com uma arte, com a sua arte, se as pessoas com quem você conta para apreciar sua arte só tem interesse por si mesmo? É aqui que entra uma lição importante de um grande pensador, Dale Carnegie. Espero que a pronúncia seja pelo menos parecida. Na sua monumental obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ou seja, a arte da pós-pandemia tem que ser uma arte interessada pelas pessoas. E o artista, por mais solitário que ele seja na sua produção, no seu processo de criação, ele terá que se colocar no lugar do outro. Porque é possível que nós saiamos dessa crise como pintos pelados. E o papel da arte, talvez, seja de dar pena, penugem e asas. Ou seja, o papel da arte de nos fazer sonhar. E nesse sentido,
A arte não está morta. Veja as lives dos artistas, tirando da sua alma, o seu canto, a sua inspiração, para acalentar a si mesmo, como também acalentar, avivar aqueles que estão em casa, em confinamento. A arte não está morta. O papel da arte é fundamental na crise e na pós-crise. Mas nós tenhamos que pensar em que arte. Ela tem que ser uma arte humana, sensível mais do que antes. Porque é uma arte bebida na fonte dessa crise. É uma arte nascida, parida dessa crise. Então eu convido a todos a fazermos uma espécie de arte-terapia. E que a nossa arte seja genuinamente interessada nas pessoas e pelas pessoas. Pois é possível que na pós-pandemia, talvez as pessoas não encontrem mais o mundo de antes. E o mais impactante, o mais chocante, não encontrem a si mesmo. E a arte há de nos refazer. Assim como o tambor refazia a pele dos escravos, assim como a canção de ninar das nossas mães nos acalentava afugentava os nossos fantasmas. Assim como a pintura rupestre estava ligada à necessidade de saciar a fome. De que fome teremos? E do que nós vamos nos alimentar nessa pós-pandemia? Viva a arte, a humana arte, assim como viva o fogo. A arte e o fogo que nos transformou em gente. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E até o próximo vídeo. Tchau.